Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Condomínio de Carne e Osso. Eu sou Lidiane Genski, sou advogada e apaixonada por esse mundo condominial. Bom, e o tema de hoje é o pessoal da linha de frente do condomínio. Vocês sabem que o condomínio é muito dinâmico, tem muita gente morando, trabalhando, que circulando por lá, são interesses diferentes, pessoas diferentes, gerações diferentes. E para que tudo isso fique limpo, organizado, seja um lugar mais agradável de se morar, precisa ter pessoas que se dediquem a organizar tudo isso. E eu gosto de chamar esse pessoal de a linha de frente do condomínio. Bom, eles são o síndico, zelador, gerente predial, manutencista, administradora do condomínio, que é uma equipe que está lá no dia a dia trabalhando, se dedicando para que tudo aconteça. Só que eu vejo muito por aí, nas assembleias, nas reuniões que eu faço, o pessoal confunde muito. Nossa, mas se a gente tem zelador, tem que ter síndico ou gerente predial, não é ele que faz isso? Enfim, acaba ficando um pouco confuso para muita gente. E para a gente esclarecer tudo isso, hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui, a Mônica Figueiredo. Ela atua na área condominial há 28 anos, né, Mônica? 28 Quanto anos. tempo! Ó, tô muito feliz de você estar aqui. Bem-vinda e obrigada por aceitar o Eu que convite. agradeço a oportunidade de estar aqui. Como disse a Lidiane, eu sou a Mônica Figueiredo, sou formada em administração de empresas, fiz pós-graduação em negócios imobiliários. Por incrível que pareça, entrei nessa área para fazer TI, tecnologia da informação, num call center de uma administradora. E comecei a mergulhar no assunto condominial, né? Porque é muito interativo, tem muitas informações, né? Eu sou docente também para síndicos profissionais e gestão predial pelo Senac. Então, isso me deu uma bagagem muito grande para falar sobre esse assunto hoje. Muito legal. Então a gente vai ter muita coisa mesmo para conversar. Muito. Mônica, e você vê no seu dia a dia aí de tantos anos, realmente as pessoas confundem mesmo esses papéis aí dessas figuras principais? Conta aí alguma coisa que já aconteceu, que você viveu. Ai, confundem muito. Muito, muito. Por exemplo, né, tem coisas que é técnico, trocar uma lâmpada. E a pessoa quer ligar 11 horas da noite para o síndico para falar que a lâmpada do andar dela não está funcionando. Então, isso acaba sendo muito comum. Então, se os moradores, né, souberem qual é o papel de cada um, não fica cansativo cuidar de um condomínio, né? Porque tem muita gente que reclama, ai, você é síndico, ai, socorro. Não, socorro porque os moradores não estão habituados a tratar cada um, né? A saber qual função de cada um, né? Então, tem vários outros casos, né? Tem caso, por exemplo, de ligar na administradora e querer que a administradora dê conta da encomenda que chegou na portaria. Então, a administradora ela está em outro local, em outro ambiente. Como que ela vai dar conta? Saber o porteiro que recebeu, que horas que chegou, se tem imagem, se não tem. Normalmente, as administradoras não têm nem imagens, né, dos condomínios, né? Então, é muito difícil administrar. Por quê? Porque as pessoas não sabem os papéis, não sabem a quem recorrer, não sabem o que buscar, não sabem qual a informação, né? Às vezes está interessado na parte financeira, né? E acho que o síndico tem que saber aquilo na ponta da língua. Ele tem que saber? Tem. Foi ele que autorizou uma compra, foi ele que entrou na linha de frente para falar, olha, precisa fazer essa manutenção. Mas o dia a dia financeiro é com o administrador. Então, são vários itens que acabam se misturando e causa, muitas vezes, muito desentendimento no condomínio. As pessoas ficam muito preocupadas e falam, ai, meu síndico não é um bom síndico. Ai, o meu zelador não sabe o que ele está fazendo aqui. Não é que ele não sabe, é que os moradores também estão exigindo aquilo que não é responsabilidade deles, né? Um zelador não pode contratar um prestador de serviço, porque isso requer realmente uma responsabilidade do síndico. Então, são muitos papéis interlaçados Sim, que, para funcionar bem, tem que ter realmente uma sinergia, tem que saber, cada um saber o seu papel, principalmente morador também, né? Saber qual que é o sim, papel dele dentro do sim. condomínio. Legal. Bom, então, para a gente deixar muito claro, para ninguém aqui ficar mais confuso com essas funções, vamos começar com o síndico. Mônica, fala para a gente, resumidamente, qual que é a função do síndico. O síndico é o representante legal do condomínio.
né? Então, assim, o síndico hoje tem síndico morador, tem síndico profissional, mas a função é a mesma. Ele tem obrigação de representar o condomínio civil e criminalmente. Existe uma lei, né, o Código Civil, o artigo 1348, que fala exatamente o que ele tem que fazer. Ele tem que prestar contas, ele tem que participar da previsão orçamentária, ele tem que avaliar a prestação de serviço, ele tem que fazer a gestão dos profissionais, sejam terceirizados ou não, das empresas que prestam serviço no condomínio. Então, ele tem que orquestrar tudo que funciona no condomínio, mas não de uma forma direta, não é ele que vai trocar a lâmpada. É como se ele fosse comparando a uma empresa, né? Como se ele fosse um gerente da empresa, né? Um diretor. Um Um diretor. diretor, porque daí ele é responsável por tudo, mas não necessariamente é o diretor da empresa que vai colocar a mão da massa em tudo. No condomínio é assim, o síndico é como se fosse um diretor, porque ele é o responsável legal, tudo, mas não é ele. Ele tem as pessoas, ele tem a gestão, ele tem a forma de gerir o condomínio, né? E tem as pessoas específicas para fazer cada uma a sua função. É isso mesmo, né? E os síndicos mesmo, né? Vou dar um exemplo, o síndico morador, muitas vezes ele não sabe o papel dele mesmo, né? Porque os síndicos profissionais hoje já estão nesse mercado e já sabem o que tem que fazer. Mas, às vezes, um síndico morador, ele é um advogado. Então, a parte legal, a parte, né, de cuidar dos funcionários, de cuidar para fazer uma assembleia corretamente, né, do artigo que tem, né, qual quórum para aprovar numa assembleia determinado assunto. Então, acaba ele dominando aquele assunto. Mas faltam as outras coisas, né? Tem que cuidar da manutenção, tem que fazer a contratação da empresa, tem que saber fazer uma previsão orçamentária, tem que saber comparar um orçamento. Então, essas outras coisas dentro da função de síndico, muitas vezes ele precisa também, né, ter um amparo, né, para poder saber o que fazer, saber qual que é o limite dele, saber aquilo que ele precisa, né, que é uma responsabilidade exclusiva dele, aquilo que ele pode compartilhar como responsabilidade. Então, hoje, os síndicos, nós vemos também, principalmente os moradores, estão muito perdidos nesse assunto, né? Às vezes, ele pega para ele uma responsabilidade que Que também não não é. Eu é. já vi síndico pintando um banco do playground. Principalmente porque, como ele mora, né, no prédio, às vezes aquela coisa, do final do expediente, ou final de semana, ele acha, puxa, tenho que fazer, é urgente, não posso deixar na mão. Ele acaba, né, É. fazendo muitas vezes E realmente o que não colocando é a mão na função. massa, né? Por exemplo, foi o que eu falei, né? Eu peguei um síndico que ele pintava o banco do condomínio, ele trocava a lâmpada, ele queria ajudar, ele tinha muita boa vontade. Porém, chegou um momento que aquilo ficou desgastante para ele. Por quê? Porque as pessoas queriam exigir dele que ele trocasse a lâmpada, que ele consertasse o portão. Por quê? Porque ele acabou ele mesmo misturando o Acostumando papel, mal as pessoas, acostumando, e né? as pessoas sabiam que podia contar ele para pintar o banco, para trocar a Por que lâmpada, que eu porque vou ele não vai consertar o contratar? Por que eu vou portão. pagar mais alguém, já que o síndico Exatamente, faz? e acaba tratando ele como um funcionário, um empregado, o que também é totalmente fora até da legislação, né? O síndico, ele representa legalmente o condomínio, né? Ele é autoridade, ele é eleito em assembleia. Os demais moradores votam no síndico, né? Então, não é que ele vai lá e fala, eu que vou tomar conta disso aqui a partir de hoje. Não, ele é votado, os vizinhos confiam nele, né? Muitas vezes ele tem uma disposição para fazer, mas ele não pode deixar esse papel se misturar, Sim. porque depois fica pesado para ele mesmo. No começo, né, é legal, no começo ele faz, acha divertido, no começo ele vai lá e fala, olha, eu posso ajudar, isso eu troco, isso eu sei fazer, mas acaba causando um peso para ele, porque nem todo mundo entende. Como o morador também não entende os papéis, aí quebra o portão à noite, ele quer acordar o síndico para descer lá e consertar o portão, e não é uma função dele, né? Ele acaba não tendo paz depois, né? E eles reclamam muito, a gente vê muito isso no mercado condominial, são os síndicos reclamarem. Por quê? Porque eles abriram, né, mão do seu descanso para poder ajudar, né, um condomínio. Tem muitos síndicos que não são nem isentos, né, não recebem nenhum tipo de remuneração para exercer essa função, mas, ao mesmo tempo, os moradores, os seus vizinhos, não querem tratar ele como vizinho, querem tratar ele como um empregado do condomínio. Então, isso dá muita dor de Empregado cabeça que depois. trabalha 24 horas sem vinte e ganhar quatro hora horas, extra, né? Tá exatamente. certo. E o zelador, Mônica? O zelador é uma pessoa que muitos condomínios têm, né? E que a gente costuma confundir com manutencista, às vezes gerente predial, enfim. Mas vamos falar primeiro da função do zelador. Qual que é a função dele no condomínio? Realmente, ele tem a função de fazer a gestão da equipe, saber sobre a portaria, fazer a gestão dos processos, de quando vai às empresas de manutenção, por exemplo, elevador. É a manutenção mensal. Qual a semana que vem? Veio este mês? Então, o zelador ele acaba fazendo
toda essa gestão interna dos prestadores de serviço, né? Ele olha a limpeza, ele orienta a limpeza, se for funcionário próprio, se for funcionário terceirizado, ele fala com a liderança da empresa, e a empresa corrige, né, aquilo que precisa corrigir, ele orienta num tipo de material para usar, de limpeza para usar num piso. Então, ele faz uma gestão assim muito É próxima do e dia a da dia mesmo, manutenção. né? Ele está lá realmente nas 44 horas semanais, né? Ele sim passa a ser, né, um empregado do condomínio, então as pessoas podem cobrar ele, mas num limite, né? Por quê? Porque ele não tem a obrigação de, por exemplo, fazer a manutenção do elevador. Ah, por que eu estou pagando a manutenção do elevador se eu tenho um zelador? Não, a manutenção do elevador tem uma lei, tem uma manutenção específica, tem que ser pessoas capacitadas, né? Porque a gente está falando de uma segurança, né? Dos moradores que sobem e descem ali no elevador todos os dias. Então, as pessoas precisam entender que ele não é o faz tudo. Né? Ele não é o bombril, ele não é aquele mil e uma utilidades. Não, ele está ali para fazer toda essa gestão e para zelar pelo patrimônio. Assim como com os moradores também. Né? Às vezes ele vê uma criança, né, que está lá e está brincando lá e o brinquedo tem algum risco, né? Sai um fiapo lá da madeira. Ele tem que interditar aquilo imediatamente para poder evitar um acidente. Então, ele está lá no dia a dia e olhando assim os quatro cantos do condomínio, zelando pelo patrimônio de todos os moradores. É basicamente esse o E é papel dele. braço direito e esquerdo do síndico, né? Porque como o Exato. síndico está mais naquela gestão geral, o zelador está mais naquele dia a dia e as funções acabam se complementando, né? Porque Exatamente. é muito importante também esse dia a dia, por exemplo, né? De ver o parquinho, de ver o piso, de ver o que está acontecendo e daí ou falar com as empresas terceirizadas ou já falar com o síndico para o síndico saber o que tem que fazer, tomar providência, enfim, né? É um Exatamente. trabalho em equipe mesmo. Exato. E assim, o síndico, eu acho que ele orquestra tudo. Né? E aí, cada figura que a gente vai falar hoje, né, começamos a falar pelo zelador, é um instrumento. Muito legal Então esse tem, exemplo, dá para a então gente tem entender que bastante. o síndico acaba sendo representante legal, ele é eleito, né? Vou enfatizar isso, né? Porque às vezes as pessoas acham que o síndico foi lá e sim, né? Ah, eu sou o síndico, mudei agora e vou mandar em tudo. Não, ele é eleito. Podem ter outros candidatos, como podem não ter, como pode ser aclamado, porque muitas vezes não tem candidato, os moradores Uhum. pedem para algum morador, né, que tem mais desenvoltura, um morador que é mais participante lá num grupo, acabam pedindo para ele ser o síndico, mas os demais são os instrumentos que ele vai orquestrar. Olha, a gente tem essa música para tocar, então vamos lá, o que a gente tem que fazer? Então, ele acaba tomando conta de tudo isso. E o zelador realmente acaba sendo o braço direito, né, do síndico. Por quê? Porque ele está olhando o dia a dia, ele vai trazer as informações, o síndico vai preparar aquilo que ele pode fazer, aquilo que ele precisa de uma assembleia, aquilo que realmente ele precisa consultar os moradores. Hoje usa-se muito a questão de enquetes, né? Aquilo, às vezes, é uma coisa muito pessoal. Eu vou falar cor de um sofá, né? Precisa trocar que rasgou. Não, às vezes ele quer decidir isso e fica muito pessoal para ele, né? Ah, eu gosto de azul, então eu vou colocar um sofá azul. Não, né? Vamos fazer uma enquete, porque não é a vontade dele também, né? Ele não está ali como uma autoridade que vai decidir tudo dentro do condomínio. Então, hoje ele tem que ter muito ser maleável, né? E cuidar de todas as coisas e não levar para o lado pessoal, porque ele está lá para fazer a gestão de todo esse processo. E muitas vezes Sim. também o morador leva para o lado pessoal, né? E os síndicos precisam ser imparciais nas suas decisões, nas suas indicações. E isso o zelador ajuda muito, porque o zelador sabe, né? Olha, qual que é a prioridade? Vamos fazer uma reforma na brinquedoteca? Não, a brinquedoteca não tem tanta criança. Vamos fazer. Hoje, né, a gente sabe que tem lá, né, academia. A academia é muito mais usada. Vamos começar pela academia. Então, o zelador está no dia a dia para ser um braço para o síndico, né, para Tá. ajudar ele em todas as decisões, né? E ajudar também ele a realmente ver as prioridades. Tudo, né? A gente olha, né, o que é manutenção de curto prazo, de médio prazo, a longo prazo. Então, o síndico é que faz toda essa orquestragem aí. Ele tem que cuidar dessa linha de frente. Falando em manutenção, e daí? Porque isso é também uma pergunta direta. Mas tem que ter zelador e manutencista? Como que é? O que que... Porque pelo que você está falando, bom, se o zelador vai lá, né, fazendo parte da orquestra, vai lá e vê o parquinho estragado, mas ele vê e fala, chama o manutencista Para fazer. para ir fazer. É isso mesmo? Como que É funciona essa isso mesmo. relação entre os dois? O ideal, o mundo ideal é ter o zelador e o manutencista. Né? Se a gente falar, olha, qual que é a equipe ideal para ter num condomínio? Tem que ter as duas figuras. O zelador realmente ele vai fazer a gestão e o manutencista vai colocar a mão na massa. Ele vai trocar
é realmente, né, uma tábua lá do brinquedo. Ele vai trocar uma lâmpada, ele vai pintar lá um poste que está enferrujando, ele vai cuidar do portão, vai ver se está lubrificado. Então, tem várias situações que o manutencista vai pôr a mão na massa. Então, ele não pode, por exemplo, parar para cobrir o horário de almoço da portaria. Por quê? Porque ele está lá numa pintura, a gente sabe que requer um dia todo para ele poder fazer uma pintura, né, uma manutenção numa academia, tem que arrastar equipamento, tem que interditar uma área. Né? Então, não é coisa que dá para ele sair e fazer todos os outros processos de olhar o que está acontecendo dentro do condomínio. Então, o manutencista põe a mão na massa, mas tem um limite. Né? Então, assim, por exemplo, para ele fazer essa parte elétrica, ele tem que ter uma NR10. Né? Para ele subir em altura, ele tem que ter uma NR35. Então, tem algumas legislações que são obrigadas, né, a ter essa função, né, ter o certificado, e, ao mesmo tempo, ele não pode fazer a manutenção do elevador. Né? Ele não pode fazer a manutenção do portão, por exemplo. Portão é 24 horas. A noite parou, tem que ter uma empresa para chamar. E o manutencista também trabalha nas 44 horas semanais. Então, se isso acontece sempre, né, as pessoas acabam acostumando e falam, deixa para o manutencista, cancela o contrato do portão, cancela o contrato do elevador, cancela, né? Acontece muito Sim. também do morador, né, naquela questão da previsão orçamentária, né, de falar do financeiro, querer reduzir todos os custos do condomínio e querer passar mais peso para o manutencista do que ele pode. Né? Então, tem algumas limitações que devem ser olhadas com muito cuidado, principalmente no âmbito legal. Né? Então, assim, realmente ele põe a mão na massa. Né? Uma pessoa mais preparada para fazer Mas isso. para o dia a dia mesmo, Mas para o né? dia a dia Precisou de mesmo. alguma coisa mais especializada. O ideal, como você disse, é lógico que depende da previsão orçamentária do condomínio, né? Da situação financeira. Mas o ideal realmente é ter o zelador, o manutencista e daí as empresas terceirizadas para quando é algo mais específico, que demanda uma técnica maior, chamar as empresas. Exatamente, Né? exatamente. Tá. E o gerente predial? Daí, assim, essa para mim também é uma das maiores confusões. Zelador, gerente predial, daí o pessoal vem, não, então vamos contratar um zelador premium, não precisa do gerente predial. Ah, não, então se tem gerente predial, não precisa de síndico, as pessoas falam, ou se não, não precisa de zelador. Como que é? É o síndico, você precisa de Qual é qualquer o jeito. instrumento? O Qual é o síndico precisa de instrumento que é qualquer o jeito. gerente predial nessa orquestra? As Como que é? pessoas misturam muito e nós já vimos assim muitas vezes o gerente predial ser convidado para ser síndico, mas o gerente É predial é um verdade, funcionário. E aí eu vou dar um exemplo, né? Ele é funcionário, então ele atende aquele, né, tem um registro em carteira profissional. Aí o síndico é quem contrata, ele é o representante legal, ele que assinaria a carteira. Então não dá para ser a mesma pessoa, gente. Gerente predial e síndico ou síndico profissional não pode ser a mesma figura. Né? Porque realmente o síndico está lá assinando, ele que é o representante legal daquele CNPJ. Como que eu vou me contratar? Ou eu vou definir o meu salário? Né? Então, essa é a primeira confusão que a gente tem que cortar logo do começo. Né? O gerente predial ele tem sua função específica. Hoje, o gerente predial são para os condomínios maiores. Tá. Né? Por quê? Porque os condomínios maiores têm uma demanda muito maior do que um síndico consegue, mesmo sendo um síndico profissional. Por quê? Porque realmente hoje a gente vê condomínios, principalmente os novos modelos de condomínio, né? Tem apartamento no mesmo condomínio de 150 metros quadrados e tem um estúdio de 20 metros quadrados. Os interesses são totalmente diferentes, né? Totalmente. Eu falo que assim, as construtoras vendem o sonho e nós administramos a realidade. Porque você vai pensar, né? Olha só quem vai morar num estúdio. Um jovem, alguém que veio né, de outra cidade, Tá e veio estudando, trabalhar, um quer... estudante. Então, normalmente, né, essa figura que mora no estúdio é uma pessoa mais jovem e que está preocupado o quê? Tem um lugar para dormir, final de semana está saindo, está indo para casa no interior, né? Ou está estudando mesmo, porque está nessa fase de estudo. Então, não tem muito interesse por toda a coletividade. Os apartamentos maiores já tem família, já tem criança, já usa, né? Já tem um pet, já usa, né, mais as áreas comuns. E as construtoras hoje têm entregue muito esse conceito. Às vezes tem um condomínio comercial, tem o condomínio não residencial, então mistura tudo. E é difícil você entender, né, até como síndico profissional, né, qual cultura daquele condomínio. Porque são várias culturas misturadas. E o gerente predial, como tem muitas áreas de lazer, normalmente esses condomínios, eles vendem como um condomínio clube, né? Então tem tudo. Né? Tem um cowork, tem área pet, tem onde dar banho no pet, tem um mini mercado.
né? Hoje tem até mini mercado para os pets, né? Separado, assim, Sério? sério. Hoje Esse eu já não tem conhecia. tem empresas que têm o mercadinho mesmo, só que só para Só pra... ração, para brinquedo, né? Então Nossa. tem tudo isso hoje em condomínio. E o gerente predial, qual o papel que ele ia exercer? Ser também o braço direito do síndico e ajudar a organizar tudo isso, ajudar a fazer os orçamentos, ajudar a saber se, por exemplo, uma empresa de mercadinho está funcionando bem, se os valores estão adequados, se o pessoal está comprando, se não está comprando, por que não está, para o síndico negociar isso com a empresa. Se realmente no PET, né, nesse mercadinho que eu citei, né, que é o mercadinho PET, se realmente tem aquilo que aquele público consome, né? Às vezes as pessoas têm muito essa interação com o gerente predial. Né? O gerente predial ele vai lá e acompanha uma prestação de serviço, você está fazendo uma reforma na fachada, você tem um cronograma a ser cumprido. O zelador, olhando todo o restante de um condomínio, ele não vai conseguir ficar ali e falar, olha, chegou realmente o material tal, chegou a tinta, era daquela qualidade, olha, vai descer agora nessa janela tal. Esses moradores foram avisados, normalmente o gerente predial também participa dos grupos de comunicação do síndico. Olha, a gente vai descer na janela do lado da janela da suíte. Então, acaba dando uma direção diferenciada. Então, o gerente predial, ele acaba também sentando mesmo numa mesa, tendo um e-mail, né, para poder tratar, para poder buscar com as empresas, né, os orçamentos, para poder fazer uma comparação e facilitar a vida do síndico, né, facilitar a vida da administradora, mandando informações para a administradora. A administradora ajuda, né, na tomada de preço de orçamentos, mas, ao mesmo tempo, esse gerente faz muito isso, né? Ele ajuda em tudo, mas, normalmente, são os condomínios de maior porte, mais unidades, e esses condomínio clube. Mas daí, quando nesses condomínios, por exemplo, costuma ter um gerente predial e um zelador? Ou não? Ou só o Sim. gerente predial? Olha, tem condomínio que tem um gerente predial e vai para o manutencista e pula a Manutencista e não figura tem do o zelador. zelador, tá? Né? Porque aí o manutencista faz muito essa parte da operação, o gerente tem a quem delegar aquilo, né, para ele fazer, né? Tem uma gestão, faz uma manutenção, um cronograma de manutenção para ele, e ele cuida das outras coisas. Mas tem condomínio de grande porte que tem também a função do Tem zelador, tudo, tá? né? Porque esses maiores aí não Tudo tem como. depende realmente da característica, né, do que o Exato. condomínio precisa. Daquilo que ele foi concebido, né? Porque muitos apartamentos e um condomínio clube precisa de tudo, né? Precisa de alguém para apontar para o manutencista fazer, Sim. né? Às vezes o gerente predial não consegue passar por todas essas etapas, se tem muitas áreas de lazer, né? Então, vou falar, o sonho, né, dos condomínios maiores é ter as Ter os três três. funções, né? E pela sua experiência, o que você acha melhor? Funcionários terceirizados ou orgânicos? Desses de gerente, zelador, manutencista, o que você... Nessas três funções, eu sou adepta ao funcionário próprio. Próprio? Próprio. Acho que ele cria um vínculo com o condomínio, ele olha os interesses direto do condomínio. Mas eu gosto da terceirizada para limpeza e portaria, Tá. Então, tá? para você, o ideal seria fazer um misto. Um misto. Tem as terceirizadas, que são bem especializadas, limpeza e portaria, e tem esse pessoal que é orgânico, que tem um outro olhar mesmo, Exato. cuidando mais do dia a dia do condomínio, que costuma ficar lá bastante tempo. É isso que você acha Assim, que... em tempo todos eles, né? O terceirizado também acaba fazendo as 44 horas semanais, ou a escala, né, 12 por 36, né? Depende da escala deles, né? Eles também ficam bastante tempo no condomínio. Mas eles têm um intermediador que é o supervisor, o gerente dele. Então, vou dar um Tá. exemplo, né? O porteiro falta, né? Aí a empresa tem que mandar uma reposição. Aí, muitas vezes, se o zelador é terceirizado também da empresa terceirizada, o síndico não fica nem sabendo que aconteceu isso. E aí a rendição do que saiu à noite acontece meio-dia. Pode ter um problema trabalhista, Sim, sim. né? De como foi feita essa Acaba um rendição. protegendo o outro E mesmo, aí né? o zelador fica perdido, ele não sabe se ele responde para o supervisor dele, que é o chefe direto dele, que é onde está o registro dele em carteira, ou se ele conta para o síndico, que é quando ele fala do dia a dia, olha, quebrou a Tá. televisão, olha, quebrou. E ele tem um contato direto com o síndico. Então, eu acho que, assim, ter essas funções do manutencista, o zelador e o gerente predial como um funcionário próprio, traz mais fidelidade, né? Cuidar mesmo do patrimônio, ser pessoas mais interessadas em defender o interesse, né, daquele vínculo que você tem empregatício. Mas na portaria e na limpeza, por exemplo, falta alguém na limpeza. Se é um funcionário próprio, aonde que o zelador vai achar uma Nossa, pessoa para vir ajudar na limpeza? Não vai achar.
né? E aí, se achar, acaba achando, né, como um freelancer, como uma diarista, que não cobre. Então, a terceirizada, ela está preparada para atender esses furos, essas faltas, né? Uma licença por maternidade. Então, ele sempre tem essas pessoas para poder fazer cobertura. A portaria também. A portaria tem que funcionar 24 horas. Sim. Se é 24 horas e tem uma terceirizada e acontece qualquer imprevisto com o profissional, a terceirizada tem que cobrir. Né? Então, é muito bom, eu acho que ter essa mescla. Eu sou sempre favorável a ter os dois. Legal. Mas cada um na sua função. Como a gente está Tá. falando aqui das funções, Sim. né? Eu acho que cada um exercendo bem o seu papel. Tá. Né? Então, como portaria e limpeza, eu acho que funciona bem a terceirizada, mas os outros não. Legal. E aqui para a gente terminar, e a administradora? Porque a gente tem o gerente lá da administradora, e você estava falando do gerente predial. Como que é? Qual que é a diferença? Gerente predial, gerente da administradora, é a mesma coisa? Tem que ter Não. tem um, não tem o outro? Como É, funciona? o gerente predial, ele está dentro do empreendimento. Ele trabalha 44 horas olhando as áreas comuns. Ele está ali fazendo o dia a dia, ele está em contato todos os dias com o síndico, ele está todos os dias cuidando das manutenções, ele está todo dia fazendo orçamentos, porque tem uma movimentação, como eu falei, de condomínios grandes. O gerente da administradora, que é o gerente hoje condominial, ele atende outros condomínios e ele faz, né, essa parte de orientação. Então, ele também está fazendo um pouco esse papel, né, de preparar uma assembleia, de ver se tem, né, se o gerente predial conseguiu os 3 orçamentos para levar um assunto para discussão, qual quórum que precisa para discutir, né, mandar o edital de convocação com o prazo que está determinado na convenção, ajudar um síndico, né, morador, a preparar um comunicado. Né? Muitas vezes o síndico não tem ou habilidade ou não tem o tempo mesmo para fazer uma comunicação. Então, esse gerente condominial, que está lá dentro da administradora, faz isso. E a administradora tem o papel financeiro, o papel tributário. Então, ela que recolhe os impostos, ela que olha a folha de pagamento, ela que olha a folha de pontos, se está tendo muita hora extra, se não está. Então, a administradora ela tem um papel, vou falar, legalista, né? Ela olha tudo do dia a dia do condomínio, mas na parte legal. Emite o boleto dos condôminos, né? Manda a cobrança do salão de festas, emite uma advertência, porque aí tem um termo para escrever a advertência, então não é o síndico que escreve normalmente a advertência, passa para a administradora. Então, esse gerente condominial faz o texto da advertência, da multa. Então, realmente, ele faz o quê? Ele tem esse papel de orientação, é uma pessoa mais técnica, e não do dia a dia, sabe? De ir lá Tá. e ver se o portão está quebrado ou não. Tá. Né? O máximo que ele faz é notar que na previsão orçamentária gastou muito com aquele portão o ano inteiro. Sim. Então, ele pode chegar e sugerir, olha, vamos sugerir a troca do motor? Talvez não esteja Ele atendendo vai bem. aconselhar, né, com a experiência e tal, Exato, mas a equipe interna é que vai tomar exato. E, às vezes, ele dá muita orientação também em questão do conselho. Né? Porque, às vezes, o conselho, que é consultivo e fiscal, não sabe exercer bem o seu papel. Não tem essa habilidade, que normalmente quem compõe, né, o corpo diretivo do condomínio são os moradores. Então, os moradores eles precisam também de uma Eles orientação. estão com boa vontade, mas eles também não são obrigados a Exato. saber tudo lá das funções, né? Às vezes ele tem a sua função, né, profissional, né, um síndico que é dentista, um conselheiro, muitas vezes é um administrador de empresas, ótimo, ele vai saber olhar bem uma prestação de contas, mas se ele for um veterinário, talvez ele não tenha tanta habilidade para olhar números e avaliar uma prestação de contas. Então, eu acho que o gerente condominial ele acaba dando muito essa orientação para todos, inclusive isso que a gente falou hoje. Quais são os papéis? Olha, isso você pode pedir para o seu zelador. Olha, você não pode deixar o seu zelador fazer isso. Né? Hoje está dando uma polêmica, por exemplo, no assunto de abastecimento dos geradores. Né? Existe aí já uma jurisprudência que fala que ele tem que ganhar 30%, né, de periculosidade por estar exercendo a função de estar abastecendo o gerador. Então, o gerente condominial de dentro da administradora, ele vai recomendar isso para o síndico. E vai Tá. acrescer 30% naquela folha de Tá. pagamento daquele profissional. Então, financeiramente, ele vai fazer também a previsão já considerando isso, Tá. a previsão orçamentária. É um Então, braço técnico mesmo, né? exatamente. Técnico legal do síndico, Exatamente. E administradora. tem muitos condomínios que ainda têm, né, a consultoria jurídica mesmo, né? Condomínios, como eu falei, os condomínios E daí é maiores, legislação hoje mesmo. precisa realmente de um conselho jurídico também, né? Ou um consultor para falar exatamente os limites, os papéis, né? Para estar mais próximo mesmo dos condomínios. Né? Então, isso é essencial Legal. hoje.
E eu, assim, escutando aqui tudo que você está falando, né? Acho que é muito importante que os síndicos, eles comuniquem isso, eles informem. Então, assim, fazer comunicado, explicar sempre nas reuniões, né? Colocar mesmo, pontuar essas funções, para que, como você disse no início, tem tanta confusão, acaba o condômino cobrando uma coisa de um que não é, e tanto o síndico como os outros demais funcionários acabam sendo pressionados, né? E às vezes até injustiçados por coisas que não eram suas funções. Então é muito importante você, síndico, que você comunique, que você explique, que você informe, né, para que todo mundo fique ciente realmente de quais são as funções e assim os nossos queridos condomínios fiquem melhores, sejam lugares melhores para trabalhar, melhores para se viver. Porque no final de tudo, a gente também aqui, a nossa prioridade é pensar em você pessoa, em você humano, em você que mora aí, que trabalha, e para você ter uma melhor qualidade de vida. Porque para nós, você é o início de tudo, você é a essência de tudo, e se você ficar bem, o seu condomínio ficará também. Tchau, até a próxima. Mônica, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, realmente, condomínio de carne e osso, né? O maior desafio são administrar as pessoas, né? Então, as pessoas precisam entender que elas fazem parte do condomínio, né? Elas não são inimigas da gestão. É isso aí. Obrigada pela oportunidade. Até mais.